Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre o religioso e a religião que te afasta de Deus. E antes de começar o tema, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal se você ainda não faz parte, clicar no sininho de notificação para que o YouTube te avise toda vez que eu subo um vídeo novo. Muito bem. Esse vídeo, eu confesso que eu tenho por muito tempo relutado em fazer vídeos fortes, fazer vídeos que possam dar uma conotação diferente ao que eu realmente faço dentro do meu canal. E o Senhor confirmou no meu coração e eu tô aqui fazendo para você. Em primeiro lugar, deixa eu dizer que esse vídeo não é mensagem subliminar ou mensagem direta para qualquer pastor ou líder específico. Muito pelo contrário, deixa eu dizer o seguinte, eu reconheço que existem verdadeiramente homens e mulheres de Deus que genuinamente estão imbuídos de pregar a mensagem do Evangelho de maneira coerente, séria e preocupado com as pessoas e o destino eterno dessas pessoas. E eu quero falar agora para você que tem esse asco de igreja, que tem esse asco de pastor, que tem esse asco do Evangelho. Eu quero falar para você e eu quero te pedir encarecidamente, assista esse vídeo até o final. Porque eu não estou aqui tentando fazer proselitismo com você. Eu não estou aqui tentando convencer você de nada. Eu não estou querendo que você se converta e vá com a Bíblia para a igreja. Eu não estou querendo nada disso. Eu quero apenas te pedir uma coisa. Me dá um voto de confiança. Só um, pequenininho, que seja o único. Talvez seja o único vídeo que você vai assistir no meu canal. Muito bem, quando eu estou estudando a Bíblia, eu faço muitas perguntas para mim mesmo e para Deus em oração. Porque eu acredito, se Ele foi o que inspirou essa Bíblia, Ele vai estar do meu lado e vai me explicar ali naquele momento que eu estou perguntando para Ele, né? Tem uma passagem na Bíblia, que aliás eu fiz uma série de estudos enorme sobre o tabernáculo de Moisés. Tá aqui no meu canal, quem quiser, depois clica no link que existe no descritivo desse vídeo, tá? Quando o povo foi retirado por Moisés, a mando do Senhor, da terra do Egito, Deus marcou um encontro no Monte Sinai, e ali o povo saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, aquela coisa toda que a gente conhece, e chegou ali no Monte Sinai, certo? Ali no Monte Sinai, Deus chamou Moisés para o topo do Monte Sinai para uma reunião muito especial. Nessa reunião especial, Deus deu os 10 mandamentos, as leis do povo e deu também um negócio chamado tabernáculo. O tabernáculo era um santuário que Deus ordenou Moisés construir para que ele descesse no meio do povo e para que o povo pudesse se encontrar com ele. Não o contrário. Começa esse princípio. E aonde eu leio isso? Eu leio isso no versículo 8 do capítulo 25 de Êxodo, que fala o seguinte: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Ou seja, vocês farão um santuário para que eu habite. Deus dando a instrução de como Ele queria habitar no meio do povo. Como Ele queria se manifestar diante do povo. Ok? Não o homem, mas Deus determinou isso. E o tabernáculo, eu tô com uma maquete aqui. Então, ele vai revelando nessa reunião com Moisés, ele vai revelando as partes do tabernáculo que ele gostaria. A primeira parte que ele revela é essa aqui, é a Arca da Aliança, a famosa Arca da Aliança do filme do Indiana Jones, lembra? Então, é essa Arca da Aliança que Deus revela. E ele vai revelando de dentro para fora. Mas, curiosamente, ele não fala sobre esse altar aqui. Ó, vou tirar daqui para você ver mais de perto. Esse altar, ele não fala sobre esse altar. E deixa eu ler o trecho que fala sobre esse altar. Depois ele fala um monte de coisa. Parece que ele volta, quase como se Deus tivesse esquecido. Peraí, esqueci de falar do altar. Deixa eu voltar e fala, mas não é isso não. Tem um propósito muito sério por trás. Ele fala sobre esse altar o seguinte para Moisés. No versículo 6 do capítulo 30, Deus fala o seguinte: porás o altar diante do véu, que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. É como se Deus estivesse dando um endereço. Então, olha isso que loucura.
Ele fala, porás diante do testemunho. Esse aqui é a Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho. Ele está falando, porás diante, certo? Mas a própria maquete está errada no layout em que apresenta, e por muitos anos eu acreditei que fosse exatamente assim como está aqui no layout. Está errado. Deixa eu te mostrar o porquê. E então, conversando com meu querido amigo e pastor Lamartine Pozzella, ele me relembrou de um versículo muito tremendo de Hebreus capítulo 9, versículo 2 em diante. Eu vou ler para você e vou deixar aqui, tentar fazer um malabarismo aqui. Vamos lá. Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Esse santuário terrestre que eu estou segurando aqui. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estava um candelabro. Esse aqui, candelabro aqui. No outro lado, a mesa dos pães da proposição, desse lado aqui. A esse local se chama o santo lugar. Ou seja, esse quadrado aqui, esse retângulo, se chama o santo lugar. Depois do segundo véu, esse véu aqui, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Tá? Esse local mais íntimo aqui. Agora olha que assombroso a revelação de Hebreus 9:4. Ele fala assim, no Santo dos Santos tinha o altar de ouro, ou seja, esse altar estava aqui dentro, não estava aqui, estava aqui, que tinha o altar de ouro do incenso, e a Arca da Aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro, continha o maná e a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Muito bem, o erro é que esse altar pertencia dentro do Santo dos Santos. Esse altar foi a última coisa que Deus revelou no tabernáculo para Moisés. Bem, mas tá bom, mas discutindo aí. Esse altar era o local onde o sacerdote trazia a oferta do povo na forma de adoração todos os dias. O sumo sacerdote, que era o principal sacerdote, um homem eleito por Deus, no caso, o irmão de Moisés, Arão, vinha todo dia trazer a adoração nesse altar. O que Deus está falando pra gente? Deus deu um santuário, ele deu o layout, ele deu o formato das coisas, ele deu os elementos, e ele falou, olha, eu vou me encontrar com você aqui, nesse altar. Eu quero você todos os dias aqui, porque eu quero me encontrar com você todos os dias. Muito bem, o que isso tem a ver? Isso significa que, embora o comparecimento a esse altar para a apresentação de adoração para Deus fosse feita por um homem, esse homem representava o povo inteiro. Isso significa que Deus sempre teve a intenção de que todo o povo dele tivesse comunhão com ele. Continuando nossa jornada na história, o que aconteceu? O povo passou 40 anos no deserto, aí entrou na Terra Prometida, e muitos anos depois nasce um camarada chamado Davi, que Deus o amava profundamente. E Davi, ele fez algo extraordinário. Essa aqui é a maquete da área onde existe hoje Jerusalém. Jerusalém está construída sobre esse monte hoje. Mas, obviamente, no início da cidade, ela começou somente nesse pontinho aqui, certo? Quando o rei Davi governava a nação, ele governava a partir de um palácio que existia nesse local. E ele teve uma ideia brilhante de trazer a Arca da Aliança, que estava em outra cidade de Israel, para o Monte Sião, que é esse aqui. Então ele trouxe a arca, colocou aqui, e aqui ele construiu uma tenda, só uma tenda. E ao invés de ter essa complexidade que tinha no tabernáculo, ele fez o seguinte, olha, vou tirar tudo e vou colocar somente o que importa. Importa é a presença de Deus nesse local, e ele construiu uma tenda aqui, onde existia somente a Arca da Aliança. Todos tinham acesso à Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma figura da própria pessoa de Deus. Hebreus capítulo 8:5 diz que os sacerdotes serviam naquele tabernáculo, e aquele tabernáculo era uma figura e sombra, ou seja, era uma representação do céu na terra. A Arca da Aliança era um símbolo, era uma representação do próprio Deus. E quando ele traz a Arca da Aliança para o Monte Sião e coloca aquela tenda e convida todos a estarem celebrando a adoração ali, o que ele está fazendo? Aquilo era uma mímica da própria igreja hoje.
Aquilo era um contexto profético do que seria a igreja, ou que deveria ser a igreja hoje. E é muito lindo, por quê? Porque a única regra que existia era você ir lá, apresentar a sua oferta pelo seu pecado e adorar a Deus em espírito e verdade. Ponto. E ali Davi estabeleceu que o tabernáculo existiria. Aí Davi, antes de morrer, ele dá as instruções para o seu filho Salomão construir o templo de Salomão com uma configuração muito semelhante à configuração do tabernáculo, só que ampliado, construindo o templo ao Deus de Israel nesse monte aqui chamado Monte Moriá. Ele construiu um platô, eu não vou entrar nos pormenores que eu já fiz vídeos aqui no meu canal sobre isso. Aí os anos foram passando e a nação de Israel foi levada, aliás, Judá foi levado para Babilônia como escravo por 70 anos, como um juízo que Deus trouxe por causa do pecado de idolatria. Essa aqui é a Jerusalém do primeiro século, quando Jesus visitou Jerusalém. Nesse ponto aqui nós vemos a esplanada do templo, que fora ampliada pelo rei Herodes. E esse era o centro da religião do povo de Israel. Então o povo vinha adorar sempre aqui. Nesse templo, nessa cidade, aconteciam todas as festas que Deus havia ordenado que o povo realizasse. Aconteciam aqui. Então, toda vez que você está lendo a Bíblia no Novo Testamento e você vê Jesus vai ao templo, ele está em algum local aqui. No tabernáculo, quando o povo trazia as ofertas para serem entregues a Deus, né, eles entravam por essa porta e viam esse altar. Ou seja, percebe? Qualquer um trazia, entregava para o levita, que era um trabalhador, né, do templo aqui, que matava o animal e entregava nesse altar. Mas a pessoa tinha acesso, percebe? Quando a gente vai para o templo, olha o que acontece. Esse altar que a gente viu aqui, ele existiu, mas ele existia aqui. Percebe esse portal? Esse portal ele foi colocado numa posição e criou-se uma corte, um local, uma área separada para cá, que era separada do altar, que não existia no layout do tabernáculo. Isso aqui foi feito pelos homens. Isso aqui foi um design feito pelos homens. O que mais me choca no Evangelho, quando eu leio, é que todas as passagens principais do Evangelho, onde Jesus aparece no templo, ele nunca está desse portão para trás. Ele sempre está desse portão para cá. Por quê? Porque ele não era autorizado. Isso para mim já começa a mostrar uma aberração que existia naquela época. Porque Jesus era Messias, cara. Jesus é Deus. Essa aqui era a casa dele, cara. Aqui eram ofertados as orações que iam direto para o pai dele. No entanto, ele não era autorizado a entrar aqui. E sabe o que é mais tremendo? Lembra que eu te mostrei sobre o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança? Nessa época aqui, a Arca da Aliança não existia, ela tinha desaparecido. Então, um templo sem a Arca da Aliança significa um templo sem a glória de Deus, sem a pessoa do Deus vivo. Só que aí, cara, o Deus vivo encarnado na pessoa de Jesus entra por aqui e se assenta nessas escadas. Aqui, ele contempla as pessoas e eles veem como elas se dirigem ao próprio Deus. Eles veem as pessoas que vêm bater no peito, dizendo que eles são, o que acontece, e dão dinheiro e faziam um barulho danado, porque era as bocas dos locais de oferta fazia barulho por causa das moedas, né? Que era tipo um latão de cobre. E aí vem uma viúva pobre, entrega tudo que ela tem, cara. E Jesus fala, essa mulher deu mais do que ela tinha. Não só isso, aqui nesse local, os religiosos da época trouxeram uma mulher adúltera que foi pega no flagra. E pela lei, ela tinha que ser apedrejada e morta. Ela foi trazida aqui, cara, para Jesus. E Jesus se levantou e falou assim, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E todos saíram nesse local. Jesus se levantou e falou assim, olha, eu sou a água da vida. Quem beber dessa água aqui não vai ter mais sede. Ele falou, eu sou a luz do mundo. E aqui tinha os religiosos. O que eles faziam? Agora eu quero ler para você um trecho
que Jesus falou para os religiosos. Mateus capítulo 23, talvez seja um dos capítulos mais fortes que Jesus jamais falou para os líderes religiosos, para aqueles que governavam o saber, que detinham o conhecimento da lei, e esse poder do conhecimento da lei, eles manipulavam o povo em benefício próprio. Olha o que Jesus fala. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Quando ele fala isso, ele está reconhecendo o local de autoridade dessas pessoas. Ele não está desrespeitando. Muito pelo contrário. Ele está reconhecendo. Agora, olha o que ele fala. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem. Jesus estava falando para as multidões, querendo dizer assim, olha, esses caras aqui, eles estão assentados num local de honra. Então, prestem atenção para vocês observarem e realmente fazerem o que eles estão falando, percebe? Aí ele vira para os fariseus e fala, mas vocês não procedem de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Ou seja, vocês vivem uma vida completamente oposta àquilo que vocês pregam. Aí ele vai falando, vocês colocam fardos pesados e difíceis de suportar e os colocam nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Sabe o que eles estão falando? Você manipula essas pessoas utilizando dos seus métodos e artifícios, mas você nem um milímetro pratica aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você manipula. É isso que Jesus está falando. E ele continua. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e compridam as franjas das suas vestes. O que ele está falando aqui é o seguinte, existia um tipo de roupa que eles se vestiam em determinado horário do dia para que eles fossem ao templo fazer suas orações. E quando Jesus falou isso, ele estava falando assim, vocês utilizam essas roupas o dia inteiro para que as pessoas olhem para vocês e reconheçam que vocês são homens santos. Ou seja, vocês são os hipócritas, é isso que Jesus está falando. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, falsa modéstia. Alargam seus filactérios e, comprindo as franjas de suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados rabis pelos homens. É aquele negócio que o cara gosta de chegar e é que nem um pavão. Só porque passou? Só porque prega a palavra de Deus? Jesus está falando disso desde aquela época. Aí ele dá uma lambada e fala assim, vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, vós todos sois irmãos. Pulando mais um pouquinho para frente, ele fala o seguinte, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Esse versículo, ele é tão duro. Mas sabe o que acontece? É exatamente isso que acontece com as pessoas que desprezam o evangelho por causa do péssimo testemunho dos líderes que afastam as pessoas de Deus. Dos líderes que colocam as suas barreiras em detrimento do acesso à presença de Deus, para que construam-se normas e dogmas e ideias e regras para as pessoas terem que cumprir, para que supostamente através das obras e através das ofertas, da grana que é levantada, eles entrem no reino dos céus. Deixa eu falar, Jesus está dizendo que você está perdido, porque nem você vai entrar no reino dos céus, e eu estou falando para você que é manipulador dentro do reino de Deus. E o pior, sabe o que acontece? Essa conduta impede que as pessoas que poderiam estar sendo salvas para entrar no reino dos céus, elas não vão entrar no reino dos céus porque elas repudiam a mensagem do evangelho. Isso foi o que me impeliu para fazer esse vídeo. Sabe por quê? Porque é a graça de Deus que foi derramada na cruz do Calvário que traz o acesso
do homem a Deus. Lembra que eu falei no início desse vídeo? Não foi o homem que determinou como ele chegaria até Deus. O homem não tem essa capacidade. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhum ministro de louvor, nenhum padre, o Papa não tem essa capacidade, não tem esse poder, jamais terão. Só Deus é quem determina a forma como o homem chega até ele. Então deixa eu te falar uma coisa. Foge de líderes manipuladores. Foge de locais onde você recebe um peso, como a palavra de Deus, como Jesus mesmo falou para os religiosos. Foge dos locais onde você recebe um peso. Sabe aquele local onde você vai na igreja e parece que você ouve cajadada, cajadada, cajadada. Pelo amor de Deus, foge, sai, porque não é de Deus. Sabe, o evangelho da cruz, para você que tá aí achando que eu tô... Não, você viu que eu não falei mal de igreja nenhuma, né? Eu tô falando contra o sistema de manipulação, de politicagem, de podridão que existe. Mas são todas? Não. Mas sabe, o que eu quero deixar nessa mensagem de hoje, para você que tem esse asco, para você que tá assistindo aqui, eu quero que você saiba que Deus te ama. Eu não quero nada seu. Sabe de uma coisa? Deus não quer nada do homem, porque tudo é dele. A Bíblia diz em Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Todos pertencem ao Senhor. Só que existe uma coisa que Deus não tem. Sabe o que é? É o nosso coração. Porque Deus não é um Deus que quer manipular você. Deus não é um Deus que quer ter um relacionamento de fantoche e marionete com você. Deus quer ter um relacionamento genuíno. E esse relacionamento genuíno começa sendo construído nesse livro aqui. Ele também pode ser construído através da sua oração sincera diante do Senhor. Pode também ser construído no seu dia a dia, mas o acesso à presença de Deus só acontece através de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele falou que a vida eterna é que creiam no Filho de Deus, creiam em Jesus Cristo. Jesus não morreu na cruz para a gente ir para a igreja. Eu vou repetir, Jesus não morreu na cruz para a gente ir para a igreja. É isso que João 3,16 fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter acesso à pessoa de Deus de novo. Talvez você olhe para esse vídeo e fale: cara, legal, mas não quero. Mas vai, é sua decisão. E sabe, não cabe a mim sentar aqui como dono da verdade, depois de falar isso tudo, né? Pô, ele que é o perfeito, ele que é isso, cara. Não, cara, eu sou perfeito, cara, eu sou pecador. Preciso da graça e da misericórdia de Deus todos os dias na minha vida. Mas eu aprendi um segredo muito rápido e muito cedo. A minha vida terá um fim um dia. E eu não quero aqui colocar medo em você. Manipulação por medo. É óbvio, né, cara? Todos nós haveremos de chegar no nosso ponto final. A gente não sabe quando, mas chegaremos. Todos nós. E a Bíblia nos alerta o que acontece depois. Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, mas claramente haverá uma prestação de contas um dia. E Deus vai perguntar o que você fez sobre Jesus. Aquele vídeo do Márcio que um dia chegou até você com a intenção de tirar ou de ajudar a tirar um pré-conceito sobre igreja. O que você fez com aquela mensagem? Porque a mensagem que eu estou passando para você é para te dizer que existem manipuladores dentro da igreja. É para te dizer que existem pessoas que não prestam. É para te dizer que assim como existia dentro do templo, na época de Jesus, pessoas que não prestavam, hoje continua. Mas isso não significa que Deus é assim. E isso não significa que todos os líderes são assim. Muito pelo contrário, tem pessoas maravilhosas. Não rejeite as Escrituras sem conhecê-la na sua essência. Eu tive uma vez um debate com um ateu, uma pessoa maravilhosa, diga-se de passagem. E eu vou te falar uma coisa muito sincera. Sabe, a igreja não está preparada para muitas coisas. A igreja não está preparada para receber o homossexual, porque é muito mais fácil ela sentar no um livro da verdade, onde Deus expressa a sua opinião
e apontar o dedo dizendo que você está errado, você está pecado, você não vai para o céu. A igreja não está pronta para receber. Eu queria que esse vídeo chegasse no seu coração e que você soubesse que eu me importo com você, a ponto de fazer esse vídeo para você. E talvez haverão críticas duras, tudo bem, não tem problema. Desde que seja educado, tá tudo certo. Mas a igreja que manipula, a igreja que rouba, a igreja que usurpa, não me representa. A igreja que tem os seus líderes preocupados enquanto de grana vai levantar, não me representa. A igreja que está preocupada em comprar, em ter, construir, edificar, não me representa. A igreja que eu represento é a igreja que está preocupada em levar a mensagem do Evangelho para você e dizer que Jesus te ama, e que Deus te ama, e que Deus tem um propósito eterno na sua vida, e que Deus, Ele quer se relacionar com você. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração e que Deus te abençoe e que você possa ter um encontro com Cristo onde você está. Basta você fechar os seus olhos e falar com Deus e pedir para Deus se revelar a você de uma maneira tranquila e singela, porque é Ele mesmo quem fala. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Se você gostou dessa mensagem, compartilha, deixa a sua mensagem, não esquece de deixar o like, tá? E até o próximo. Deus te abençoe.